Bom, boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença. Dando continuidade à nossa programação aqui do aniversário da cidade e também da nossa programação referente à nova exposição temporária, a Invasão Espanhola de 1777. A gente hoje está aqui com a presença do William Wollinger Brennovida, ele que é doutorando e mestre em Ciências da Linguagem, com formação jurídica e comunicação, premiado em concursos literários, tem trabalhos científicos, culturais e literários, entre os quais 7 contos da resistência e Para Além do Crivo, Criação de Sentidos na Prática de Mulheres em Gancho, Santa Catarina, delegado na primeira Conferência Nacional de Cultura em Brasília, no Distrito Federal, em 2005, e é membro da Academia de Letras de Biguaçu, Governador Celso Ramos e Nova Trento. Também é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e do Instituto de Genealogia de Santa Catarina e diretor da Casa dos Açores de Santa Catarina. Então, muito obrigado pela presença, William. Agora a palavra é contigo. Uma boa tarde a todos, né? A gente agradece bastante a vinda de vocês aqui. É sempre um prazer vir a Florianópolis, né? Que, por uma questão de memória ancestral, a gente chama de Nossa Senhora do Desterro, né? Eu sou gancheiro, né? Moro em Governador Celso Ramos, e lá a gente tem um trabalho muito importante, muito bonito na questão da memória, e hoje eu vim aqui fazer uma conversa com vocês a respeito de um assunto muito interessante, que me chama muito a atenção, que é a invasão ou a conquista, né, da nossa ilha aqui e dos arredores pelos castelhanos, né, ou pelos espanhóis, como a gente vai acabar falando. Antes de vir para cá, eu dei uma passadinha na catedral, fiz lá a minha oração, porque a catedral, para mim, ela é mais do que uma igreja, ela é um mausoléu também, né? A minha ancestral, que veio dos Açores, né, em 1748, ela está sepultada no interior da catedral. Então, sempre que eu venho a Floripa, eu vou lá, faço a minha oração para essa minha ancestral, agradeço essa travessia, né, que eles nos legaram esse tempo todo. E uma parte dos meus ancestrais residiu aqui, nesse espaço da Praça 15, então a gente se sente sempre muito confortável quando vem para esse espaço, né? Essas pessoas que vieram, né, em 10 levas migratórias dos Açores, muitos deles, né, muitos dos meus ancestrais estão, digamos assim, sepultados nesse espaço aqui da Nossa Senhora do Desterro, lá em Santo Antônio de Lisboa, né, e também lá na Lagoa da Conceição. Enfim, tudo isso a gente vai levantando conforme documentos, né, que nós temos, né. Sou genealogista, como vocês ouviram da Cris agora há pouco tempo, e essa união da pesquisa em genealogia com a historiografia, também com a historicidade que nós vemos na linguagem também, nos permite, então, acesso a vários documentos e algumas obras que nos permitem falar, né, nesse lugar que nós estamos aqui hoje, mas não se assustem com o currículo, por favor, a gente vai estabelecer realmente uma conversa bem interessante, até porque Ganchos, que foi, no passado, a primeira sede da capitania de Santa Catarina, ela tem uma relação muito próxima com esse assunto que nós vamos hoje debater aqui. E eu gostaria, se vocês pudessem, colocar uma fotografia da Igreja da Piedade, porque é uma fotografia, na verdade é um achado, né, que nós temos aqui para vocês. Muitas pessoas estão vendo isso em primeira mão. Tive a oportunidade de fazer a abertura histórica do plano diretor de Governador Celso Ramos esses dias atrás, e nós fizemos uma contextualização justamente com essa imagem, porque a Nossa Senhora da Piedade, né, a Pietà, né, ela recebeu duas capelas, né, aqui na nossa região. Uma continua existindo na Armação da Piedade, onde nós estamos fazendo um trabalho hoje de revitalização daquele espaço, né? E essa daqui, que tem as mesmas dimensões do templo católico lá do Ribeirão da Ilha, de Santo Antônio de Lisboa, que foi demolida na passagem do período imperial para o período republicano.
e para ser construída a nova casa do comandante lá na fortaleza da ilha do Inhatumirim, né? Fortaleza de Santa Cruz, para nós, que ela pertence territorialmente a governador Celso Ramos, ela se insere, então, nesse processo de ser a primeira sede da capitania de Santa Catarina, onde os primeiros documentos importantes da nossa província e da nossa capitania foram ali assinados, né? E essa foto é muito interessante para a gente entender como o papel da memória ele é importante, tanto no patrimônio material quanto imaterial. As memórias vão ficando. As pessoas que hoje residem na nossa região, que conservaram um pouco das memórias dos antepassados, disseram que havia lá uma capela na ilha, na fortaleza de Santa Cruz. Hoje nós temos os restos, vamos dizer assim, o que sobrou dessa capela espalhado pela ilha, mas nós temos a presença também dos documentos históricos. E a fotografia que está aqui é um documento histórico, da coleção Schwartz, né, muito interessante, e que muitos de vocês aqui estão vendo em primeira mão. Essa fortaleza faz parte do assunto que nós estamos hoje aqui debatendo. Então, qual a importância da invasão, ou como a gente costuma, alguns historiadores, alguns pesquisadores costumam dizer, que foi uma conquista, né? Porque você chega aqui com uma armada de 12 mil homens aproximadamente, né? 2.000 faleceram no percurso, né, de várias moléstias que aconteciam e tal, mas você chega aqui com uma armada de 12 mil homens e com uma esquadra de 120 navios, alguns navios até com 70 bocas de canhões, as canhoneiras e tal, e você tem aqui um efetivo que não chegava a 300 soldados para repelir uma força estrangeira desse tamanho. É bom a gente notar que, até eu gostaria de fazer essa contextualização com vocês também, eu gosto muito de fazer esse tipo de trabalho. Quando vocês pegam uma escuna, por exemplo, nas Canasvieiras ali, na terra dos meus antepassados ali, né, muitos gancheiros são de Canasvieiras, né, atravessavam, iam lá fazer uma festa, se casavam e ficavam por lá. Quando vocês pegam uma escuna aqui na cabeceira da ponte ou em Canasvieiras e que recebem aquela carga de informação que muitas vezes não tem um componente histórico, que não tem comprovação muitas vezes, né, vocês escutam geralmente o seguinte: olha, o primeiro tiro que o espanhol deu, os portugueses correram daqui assustados. Mas não é bem essa história, né? Então, eu, por exemplo, fico assim sempre muito constrangido de quando um guia turístico, alguém fala alguma coisa nesse sentido, porque significa que não houve resistência na nossa região à invasão, ou seja, à conquista dos castelhanos, né? Naquela ocasião, a Península Ibérica, né, era governada por reis católicos, né? Os reis portugueses sempre foram muito mais negociantes do que os reis espanhóis, né? E os reis espanhóis, que eram a chamada Sua Majestade Católica, exigiam a extensão do território castelhano no Brasil meridional. E a nossa ilha, onde a gente está aqui, era um ponto estratégico para ambas as coroas, e não apenas para as coroas ibéricas, também para a Inglaterra, também para a Holanda, para outras companhias que, na época, ocupavam o espaço comercial marítimo, necessitavam desse ponto estratégico aqui para um controle do Rio do Prata, para também um controle do Brasil meridional, que sempre tem uma importância comercial, política, econômica. Só para ter uma ideia, nós tínhamos, à época da invasão, da conquista dos castelhanos, nós tínhamos uma armação baleeira, na Armação da Piedade, e já tínhamos um empreendimento baleeiro na Lagoinha, mas nós tínhamos a maior armação baleeira do Brasil meridional. Nós só perdíamos para as armações baleeiras da Bahia. E, naquela ocasião, o comércio do azeite ou do óleo, como alguns dizem, né,
era algo muito importante para as coroas, porque servia para a questão de iluminação pública. Também nós tínhamos o comércio das barbatanas das baleias também, que muitas vezes tinham um preço muito melhor do que o próprio óleo, mas o óleo era mais útil. A carne da baleia, geralmente nessa região nossa aqui, era usada também para as pessoas mais pobres, para os escravos, para essas questões todas. Mas a armação baleeira significava o primeiro empreendimento fabril do Brasil meridional, onde as decisões políticas, econômicas, religiosas eram tomadas, onde navios de toda a Europa e também da América do Norte passeavam por essa nossa costa, né, com bastante frequência. Vocês não esqueçam que também lá, em Governador Celso Ramos, também lá nos Ganchos, nós tivemos uma propriedade pertencente ao cônsul Cathcart, né, Robert Sands Cathcart, que também cuidava dessa questão das baleias. O interesse de qualquer coroa na Europa, ou de qualquer empreendimento de companhia marítima que comerciava, era tomar conta desse espaço, porque era um espaço muito importante de circulação de riquezas, de mercadoria. E as disputas, evidentemente, entre as coroas, que muitas vezes eram irmãs, né? Então vocês podem ver que havia uma relação de família também, principalmente entre os portugueses e os hoje espanhóis, né? Então os casamentos se davam de modo que você preservasse essa conjuntura toda. E esse elemento é muito importante. Muito embora houvesse uma animosidade entre portugueses e castelhanos, né, por uma disputa de fronteira, que é histórica, né? Portugal é uma das primeiras nações que constituem uma fronteira na história, a primeira nação, Estado-nação. Isso para nós é algo muito importante. O que é Espanha hoje só vai surgir muito tempo depois, mas são pequenos reinos fragmentados. Agora, esses reinos eles vão disputar esse espaço todo. Agora, o nosso porto, a nossa condição em Santa Catarina, ela era, como eu disse para vocês, muito importante. Saiu daqui recentemente a Rosana Bondi, que é uma pesquisadora que eu respeito muito e tal, e é interessante notar o seguinte, que nos livros da Rosana e nas obras que são muito próximas, havia relatos da nossa ilha, por exemplo, nos jornais da Europa, já em 1516. Então, o que circulava aqui sempre foi muito presente na Alemanha. Mas que Alemanha? A Alemanha só é Alemanha em 1871. Naquela época são pequenos reinos lá espalhados. Mas essas notícias circulam. Todos têm uma curiosidade ou todos têm um interesse em saber como é que é esse Brasil meridional, o que é Santa Catarina nessa época. Pois bem, as notícias das baleias, as notícias da importância estratégica desse espaço que nós temos, ela, evidentemente, que está lá, circulando lá esse tempo todo. A invasão ou conquista, ela não se dá de um dia para outro, né? A coroa ibérica, espanhola, ela não decide invadir esse espaço de um dia para outro. No início da década de 1770, já existem rumores de uma grande esquadra sendo montada, né, no porto de Cádiz, tá, para fazer a invasão daqui. E por que aconteceu isso? Por alguns momentos muito interessantes. Os castelhanos eles foram derrotados na costa da África, e essa derrota lhes custou, evidentemente, o brio, né, de uma decisão, de um brio militar, né, e também uma perda econômica muito forte. Então, eles precisavam se recuperar durante um tempo. Quem é da história aqui vai se lembrar que, ao tempo de Filipe II,
foi uma tentativa frustrada dos castelhanos de tomarem a Inglaterra, com a maior armada da história que se formou em todo o tempo, também estava muito presente na memória desse povo. Então, eles precisavam devolver isso com bastante força, né? E aí, o que foi feito? Foram derrotados na costa da África. Um ano antes da tomada da nossa ilha aqui, a nossa esquadra portuguesa, com apoio dos ingleses, retomou Porto Alegre, retomou a costa do Rio Grande, né? O que deu também uma outra frustração para essa coroa ibérica castelhana, né? E um militar de bastante experiência, que era o Dom Sevadios, né, queria, evidentemente, mostrar o ímpeto da coroa espanhola para tomar o poder realmente nessa ocasião. Os castelhanos vão fazer o seguinte: a partir de 1770, vão formar a maior frota naval depois daquela do Filipe II, né? Aquela foi maior, né? Nada se iguala àquela na história, e eles começam a formar, então, essa esquadra com 120 embarcações, né? Com 120, e todas elas muito bem municiadas, né? A gente tem registro de todas elas, e nós temos aí, então, 12.000 homens, que são marinheiros, que são soldados, que são pessoas já formadas militarmente. Quem veio para cá não foi camponês, não foi pescador, não. Foram realmente soldados habilitados a entrar em confronto, entrar em guerra. Havia rumores, né, os espiões portugueses começaram a identificar essa grande movimentação nos portos da Espanha, mas não houve, então, um preparativo de defesa. O que houve foi algumas fortificações aqui na nossa área, lembrando que, a partir de 1739, nós já tínhamos um sistema de defesa da ilha, que é a Fortaleza de Santa Cruz do Inhatumirim, que é a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, e também Santo Antônio de Ratones. Elas já estavam prontas, mas naquela ocasião elas já estavam decadentes, né? A tecnologia da época já não era possível. Vocês imaginem o seguinte: eram canhões fixos, né? E os navios que vieram para cá já com uma tecnologia nova já tinham canhões móveis. As fortalezas foram construídas num sistema em que o fogo cruzado não podiam alcançar um navio que cruzasse aquele meio. Então, o nosso sistema de defesa ele estava realmente defasado. As trocas de documentações dessa época, várias cartas que foram feitas entre a coroa portuguesa e o Marquês do Lavradio, no Rio de Janeiro, pedia que fosse reforçado a defesa da nossa ilha e da nossa região, para que nós tivéssemos, então, segurássemos, né, a condição dos espanhóis. Então, o que acontece? Quando essas informações começam a chegar no Rio de Janeiro, o Marquês do Lavradio, no Rio de Janeiro, destaca para cá um comandante militar com bastante experiência, nascido em Minas Gerais, né, que é o Antônio Carlos de Mendonça, Furtado de Mendonça, para fazer os cuidados de preparativo da ilha. Aqui em Santa Catarina, nós já tínhamos um militar também de grande respeito, que era o José Custódio de Faria, um grande cartógrafo. Os mapas todos que vocês acompanham na internet desse período, grande parte é desse grande historiador, desse grande militar que estava aqui já. Mas aconteceu um grande problema. Todo mundo acha que a capitania era governada a partir daqui, todo o território catarinense ele estaria, então, protegido de forma militar, política e econômica. Mas Laguna tinha o seu governador, São Francisco tinha o seu governador, né? A conexão entre essas vilas eram muito distantes, de modo que
a corte portuguesa achava que nós tínhamos aqui um efetivo militar de 500 soldados, que viria, então, mais 600 soldados destacados do Nordeste para fazer a defesa. A coroa portuguesa tinha informações que todas as nossas fortificações estavam habilitadas para deter qualquer tipo de embarcação que viesse do estrangeiro. E mais do que isso, o acordo mais antigo do mundo, de 1316, é um acordo entre Portugal e Inglaterra, onde existe um pacto de família, um pacto de sangue, onde a Inglaterra deveria apoiar Portugal em todas as suas condições. A esquadra do Robert McDowell, que era um comandante britânico que estava nessa região naquela época, nós temos até mapas informando quais eram os nomes das embarcações, qual era a quantidade de carga, nós temos tudo isso, não confrontou, evidentemente, essa condição. Quando o McDowell toma ciência da chegada na nossa costa da esquadra castelhana, ele desloca os barcos que nós temos aqui, os navios, para o Caixadaço, que é uma região em Porto Belo, para fazer uma emboscada. Mas aconteceu um dado muito interessante nesse processo. Quando os castelhanos estão vindo, e eles fazem uma parada primeira próximo do Rio de Janeiro, 3 embarcações portuguesas que iam com informações para Portugal, elas são sabotadas, digamos assim. Toda a tripulação é presa, as informações que estavam... Vocês imaginem, vocês estão saindo aqui com uma informação privilegiada da Capitania de Santa Catarina, dizendo que existe, nós temos tantos fortes, tantas armas, tantos barcos, estamos fortificando. Tudo isso foi retido pelos castelhanos no Rio de Janeiro. Então, isso deu aos cevádios, né, mais condições de enfrentamento do que nós tínhamos aqui. Podemos dizer que ele chegou aqui mais tranquilo do que ia encontrar. A grande polêmica que existe, e talvez seja uma grande vergonha que nós catarinenses temos até hoje, é de não ter enfrentado, nem como forma de resistência, esses castelhanos que chegaram aqui. Mas houve um outro detalhe também muito importante nisso. O comandante em chefe da fortaleza de São José da Ponta Grossa, quando ele avista os primeiros castelhanos que estão desembarcando naquela região, a primeira iniciativa dele é fazer o confronto, né? Então, nós tínhamos as canhoneiras de São José da Ponta Grossa e nós tínhamos a bateria de São Caetano. Mas essa bateria de São Caetano não estava pronta em tempo de repelir os castelhanos que desembarcaram naquela região de Canasvieiras. Então, esse fato poderia ter atrasado em muito a conquista da ilha, poderia ter repelido muito mais e ter criado aquilo que os comandantes aqui na ilha gostariam, que era a guerra de guerrilhas, que Portugal fez por muito tempo na Península Ibérica e que repeliu muito tempo a invasão dos castelhanos na fronteira lusa, né? Então, isso não existiu. O comandante da fortaleza de São José da Ponta Grossa, quando ele tem noção do poderio militar desses castelhanos, ele bate em retirada. Já havia também uma outra condição muito especial, eu não citei um nome aqui, que talvez seja o nome mais conflituoso desse processo todo, que era o governador da ilha, o Gama de Freitas. O Gama de Freitas, ele não se entendia com o custódio, que era o militar, o cartógrafo, que não se entendia com Antônio Carlos de Mendonça. Havia entre eles disputas políticas, disputas religiosas, e havia entre eles
uma tomada de decisões diferente de cada parte. Então, isso também levou a invasão, a conquista da ilha ter sido muito mais facilitada. Muitos dos nossos oficiais militares que serviam aqui na ilha, eles debandaram para o lado castelhano, né? Também isso foi uma perda muito grande, né? E há quem diga que a resistência, perdão, que a invasão foi só na ilha, mas, na verdade, se vocês vão à Armação da Piedade, ainda há resquícios da amurada, que fazia a murada de ponta a ponta da armação baleeira, que era para a fortificação daquela armação baleeira. Os espanhóis chegaram lá, desmontaram a armação baleeira, dividiram a maior armação baleeira em várias pequenas armações ao longo do litoral catarinense, porque eles sabiam que não poderiam deixar mais o poder econômico, político, religioso concentrado na Armação da Piedade. A ligação da Armação da Piedade com a Fortaleza de Santa Cruz e com a ilha de Santa Catarina, ela era muito presente, ela era muito forte. Havia ali um simbolismo muito grande do poder português no Brasil meridional. Então, você precisa quebrar isso. Outra coisa que os espanhóis fizeram aqui foi saquear todas as casas que nós tínhamos na vila, né? Havia um descontentamento com os comandantes portugueses? Havia, a documentação mostra isso. Mas os espanhóis saquearam todas as casas, grande parte da população da ilha fez a travessia para São José da Terra Firme, né? Para poder até se resguardar da violência desse período todo. Existe um registro de casamento entre um oficial espanhol e uma espanhola que vivia na ilha naquela época. Os nossos oficiais bateram em retirada para a guarda do Cubatão, onde eles mantiveram ali, por um pequeno tempo, um pequeno paiol de armazenamento de víveres, algumas armas para começar a resistência. E o único comandante que enfrentou, de fato, os espanhóis foi o Gama Dessa, o velho Gama Dessa, né? Que depois o neto vai entrar para a história num fato muito triste, né, da nossa história, que é o fuzilamento lá na revolta do Anhã-Tumirim. Mas o único a enfrentar os castelhanos aqui foram os Gama Dessa. E também os pretos que vinham no batalhão, chamado Batalhão dos Pretos, e que vinham do Nordeste. Esses chegaram até dar 2 tiros de canhão em direção às embarcações espanholas lá da Fortaleza de Santa Cruz do Anhã-Tumirim. Fora isso, não houve qualquer tipo de resistência. Quando as questões já estavam um pouco mais apaziguadas, uma resistência do continente para a ilha começou a ser feita aos poucos, né? Agora, um detalhe muito interessante, e isso é um detalhe político muito interessante. No dia que o Cevajos pisa na ilha de Santa Catarina, o Dom José, rei de Portugal, morre, né? Olha só que interessante isso. Sucede o rei de Portugal, Dona Maria I, né? E o que acontece? Dona Maria I é ligada por laços familiares, laços de sangue, com a coroa castelhana. E o que acontece? Ela tenta, de todas as formas, evitar a invasão, a conquista da ilha, não porque era uma derrota, uma frustração para a coroa ibérica, não, porque o pacto de família tinha que ser mantido. Então, o que ela faz? Ela escreve para a coroa castelhana e ela media ali uma condição que é um acordo para encerrar com essa questão aqui. A coroa de Castela aceita o acordo, mas naquela época, gente, não tinha e-mail, não tinha internet, não tinha nada disso. As comunicações eram feitas por carta.
Então, até que o nosso comandante em chefe escrevesse para o Marquês do Lavradio, informando da situação, ou até que, né, Cris, que isso chegue lá na Europa, isso já tem decorrido bastante tempo. A gente costuma dizer que a conquista dos castelhanos, ela foi um sopro, né, ela foi muito rápida. Ela se decidiu mais rápida na Europa do que aqui, entre a gente. Os castelhanos só vão entregar isso aqui em definitivo para o próximo governador em agosto de 1778. Tá? Só vão entregar ali e tal, tudo. Mas o que acontece? Antes disso, a coisa já estava resolvida. Entre os reis, entre os acordos, já estava tudo muito resolvido. E houve mais um detalhe, que eu acho que esse é um detalhe muito interessante. A documentação diz, a documentação histórica, as cartas que são trocadas entre os governadores, entre os comandantes em chefe, e isso talvez seja o filé mignon da história, isso é uma coisa fantástica, que o Cevadios, que é esse comandante em chefe, um militar experiente, castelhano e tal, mas que precisou dos franceses para entrar aqui, isso muita gente não comenta, ele era um cara muito orgulhoso, né? Primeiro porque havia perdido a colônia do Sacramento, né, que é o atual Uruguai hoje, que pertencia a Portugal. Então, ele nunca aceitou a perda nem da colônia do Sacramento, nem de Porto Alegre dos Casais, que depois vai ser chamada assim, né, tal. Aquele domínio todo dos castelhanos sobre o Brasil meridional, ele nunca aceitou. A correspondência, uma das correspondências que vem das coroas ibéricas, ela alcança algumas navegações, algumas embarcações ainda na costa do Rio de Janeiro, porque ali eles esperaram para reagrupar as embarcações, umas 20 ou 30 embarcações que se perderam no meio do caminho, elas se reagrupam na costa do Rio. E essa documentação, essa carta chega para o Cevadios. Quando ele lê essa carta, ele diz, não, agora eu tenho que apressar o negócio, agora eu tenho que tomar de alguma maneira e tal, de qualquer forma possível e imaginável isso. O legado da conquista espanhola para nós, como eu havia dito aqui, foi uma perda de saques, né? Foi um saqueamento feito aqui nessa região, né? As famílias, muitas foram expulsas daqui. A gente costuma dizer que muitos casamentos foram desfeitos, né, porque houve uma devassa depois. Né? O que é uma devassa? Houve um processo judicial, onde nós temos um militar português, só um comandante aqui, um dos comandantes aqui, que foi executado em Lisboa, foi o único caso. O restante, a Dona Maria I depois fez um perdão, a gente tem esse documento, ela fez esse perdão todo, né? E não se sabe o porquê, se era alguma intriga entre eles, que esse oficial acabou morrendo, mas ele pagou o pato por todo mundo, né? Os comandantes aqui da ilha, eles perderam os seus títulos militares e perderam os seus bens, isso é fato. E o José Custódio de Faria, que é esse cartógrafo brilhante que deixou para Santa Catarina documentos muito especiais nos mapas, na cartografia, ele acabou sendo levado para o Rio Grande do Sul, na embarcação que levou o comandante, o Cevadios, né? E depois ele foi para o Uruguai, foi para a Argentina, e ali ele se estabeleceu e acabou ficando, e até a historiografia mostra que ele acaba, então, tendo a sua vida, até foi muito importante, deixou projetos de igrejas, de fortalezas, de praças, né? E era um cara muito inteligente, muito culto, né? Tanto que ele não se deu muito com as ordens aqui naquela época. Do legado, nós tivemos a perda de praticamente todos os livros eclesiásticos daquele período. Então, eu falei para vocês que eu sou genealogista, né? Então, a gente faz muita pesquisa aqui no arquivo da Cúria Metropolitana. Os livros desse período não existem mais, eles foram todos perdidos, nós não temos mais isso. Então, esse registro e tal. E há registros dessa época, desse pequeno período, em que
tudo é escrito em castelhano, né? Todo o registro é escrito em castelhano. A orientação para os padres, para os curas, todos daquela época, é que não se fizesse mais registro em língua portuguesa, e todos os registros, então, foram feitos em castelhano. Muito bem. O legado deles para nós não foi algo interessante, as armações, nós perdemos muito com essa condição toda, e hoje a gente... E o mais impressionante de tudo é que, assim, você tem poucos livros que mencionam esse fato. Você tem aqui esse livro aqui, da professora Maria Bernadette Ramos Flores, né, que chama-se Os Espanhóis Conquistam a Ilha de Santa Catarina. Até ela disse que usou o termo espanhol por uma questão mais de marketing, né, para vender um pouquinho mais, porque, ou seja, para vender, que eu digo a ideia, né, da coisa, porque se você falar que foram os castelhanos, existe um pouco entendimento a respeito disso. Tem uma monografia de uma das filhas do Piazza, que é muito interessante a respeito disso, né, e só, né? O restante nós vamos ver assim, apoios em obras auxiliares, né, que a gente vai vendo aqui na região, né? Esse livro da professora Célia Maria Silva, nós temos na obra do teu avô também tem alguma coisa também bem interessante, mas são obras auxiliares, elas vão estudar nessas fontes, nesses documentos que estão ali feitos nesse sentido. Porque foi um período muito curto, um período que, para as coroas ibéricas, se resolveu numa sentada de uma tarde lá onde eles assinaram um tratado, tá certo? Mas que para nós aqui, para a nossa região, teve um prejuízo enorme, porque nós tivemos aqui um atraso em todos os quesitos, né? Um atraso administrativo, econômico, todos os locais por onde os espanhóis passam, eles reorganizam o agrupamento urbano, né? O desenho da vila, né? Aqui não foi feito isso na época. Havia também muitos documentos que eram nossos aqui que desapareceram, que poderiam, então, recontar a história, principalmente da presença dos açorianos na nossa região, né? Porque há muitos casamentos de nossos antepassados aqui que não se acha de forma nenhuma, não existe isso, não se tem, né? Eu vou abrir um pouquinho para vocês fazerem perguntas, enfim, e tal. Eu acho que é importante, porque algumas pessoas têm compromissos e tal, e a gente está no limite de horário de vocês. Pode fazer. Uhum. Duas perguntas. Uma, se o princípio jurídico do uti possidetis ele era aceito pelas duas coroas ibéricas, né? Que eu tenho a impressão que Portugal levava mais a fogo isso, né, do que os castelhanos. E a outra, se tu pudesse relacionar essa descrição que você fez com os dois tratados de Madrid e Santo Ildefonso, que parece que era uma disputa, né, nesse meio tempo aí, né, 1750, 1788, acho que foi, né? Ou 78, né? Obrigado. Ok. Como é que é teu nome? Guilherme. Guilherme é a tradução de William, né? É bem interessante. Então, Guilherme, vamos lá, né? As coroas ibéricas, por uma questão histórica, dividem o mundo pelos seus tratados, né? As bulas papais estão aí que nos dizem tudo, né? Nós temos hoje bastante certeza de que Portugal queria exercer realmente queria exercer a sua posse, digamos, seu direito de posse, que era divino, digamos assim, sobre essas terras. Mas há um detalhe aí muito interessante, veja bem. Algumas obras, e aqui a Rosana passou aqui, antes da gente aqui nesse período, nós tínhamos algumas reduções guaranis aqui, nessa região. A presença dos missionários jesuítas, né? Inclusive, agora eu estou defendendo um trabalho no doutorado que envolve essa questão dos guaranis agora.
as reduções Guarani, elas não eram apenas nos interiores, como geralmente a história nos mostra. Elas estavam muito presentes aqui no litoral. Então, uma das questões para os castelhanos manterem aqui uma condição de exercício da terra foi com essas missões. Os portugueses, pelo seu lado, que já exerciam algumas cidades históricas, como São Vicente e tal, e tudo mais, organizavam as suas bandeiras por mar, e não só por terra, vinham, faziam um apresamento desses indígenas e queimavam essas reduções. Não era apenas para ter escravizado o indígena, era também para você colocar a bandeira portuguesa e dizer, não, aqui quem manda aqui somos nós, né? Então, essa disputa entre as coroas, ela vem de bastante tempo, muito antes até dessa questão da ocupação aqui, a ocupação das bandeiras. Isso, exatamente. Aliás, até a Fundação de Sacramento tem uma coisa muito interessante. Nós encontramos, pela genealogia, vários registros de pessoas aqui do litoral de Santa Catarina que têm parentesco com o Uruguai e também parentesco com o Rio de Janeiro, com as expedições que eram feitas também para chegar até lá. Hoje a gente encontra isso, tem documento a respeito disso. A colônia do Sacramento nada mais é do que uma fortaleza avançada, né? E você quer ver uma coisa interessante, para a gente entrar na questão dos dois tratados ali? A primeira greve geral do sul do Brasil, ela se dá em 30 de julho de 1784, aqui na Maçã da Piedade. 30 de julho e tal. Houve algumas manifestações anteriores, mas nesse dia é o dia em que o exército regular da coroa e alguns mercenários, eles enfrentam os arpoadores de baleia e a população local ali. E desse confronto existe o seguinte, como pena, você vai pegar os 2 filhos mais velhos de cada família e vai enviar para combater os castelhanos na fronteira lá, no Sacramento. A gente tem registro disso. É muito interessante. Fora as prisões, o único cidadão que foi preso, que foi levado para o Rio de Janeiro para ser exposto no Pelourinho, foi o José Pereira Ruivo. O nome açoriano dele era José Pereira, e Ruivo pelas características dele e tal, que foi atribuído e tal, que é o único registro histórico que nós temos, está lá no Arquivo Nacional no Rio de Janeiro, que é o único que é levado daqui para lá para ser exposto. Os tratados, no nosso entendimento, eles são apenas uma convenção para se manter o exercício dessas 2 coroas aqui. Hoje, a gente lendo toda essa documentação nova, que vai chegando, né, a velha nova, né, que a gente diz, né, que são esses novos acessos e tal, a gente tem um entendimento seguinte, a animosidade entre eles era mais uma questão de preciosismo do que propriamente uma questão de enfrentamento. Porque, como a gente disse aqui, a união entre as coroas ibéricas eram laços de família, não só entre eles, entre os ingleses também. Você vai ter casamentos de reis e rainhas também na atual Bélgica, você vai que o Flandres antigo, você vai ter casamentos entre os franceses, e isso aí está provado pelas dinastias, nessa questão toda. Então, para nós, os tratados hoje eles são uma questão apenas de um acordo de que, não, tudo bem, você continua explorando daqui, eu continuo explorando de lá. Até porque, Guilherme, se você levantar bastante essa questão dessas informações que vão chegando, o contrabando de ouro e de prata na colônia do Sacramento, ele era, por demais, importante para as 2 coroas. Eles se enfrentavam para definir uma questão de que eu mando daqui para cá, você manda daqui para cá. Mas os nossos negócios eles se mantêm, né? Então, era bem interessante isso, né? Então, para nós é isso. Os tratados eles existem como uma regulação jurídica, mas de proteção mútua, por exemplo. Né? Você não vai atacar um primo da sua família, por exemplo. Né? Você vai
fazer de modo que eu sou mais velho que você, eu mando em você, mas até aqui é comigo, daqui para aqui é você, né? E aí entra a questão das guerras guaraníticas, né? Que a primeira vez que os bandeirantes entram... e aí uma questão interessante, já que você tocou nesse caso. Os açorianos que não permanecem aqui no Porto do Desterro, eles vão fundar a Porto Alegre dos Casais, mas também a cidade do Rio Grande. E, mais recentemente, com os avanços da genealogia documental e genealogia genética, nós temos comprovado cada vez mais essa aproximação ali. Mas os açorianos, eles não sobem só para a região das Missões de uma forma voluntária. Na verdade, houve uma certa expulsão desses açorianos também daquela área de entorno. Entende? E isso é algo muito interessante de se pensar, por que tem tanto açoriano naquelas regiões de fronteira, né? E isso a documentação hoje prova. Você pega aí, por exemplo, quem aqui é descendente de açoriano, a não ser a Cris? Quem tem descendência açoriana? Como eu disse para vocês, né, a minha antepassada de 7 gerações está sepultada aqui dentro da catedral, né? Eu tenho um documento que atesta a cova de fábrica, tudo direitinho, né? Ela era fabriqueira, ou seja, participava das festas e tudo mais, né? O filho dela está sepultado dentro da igreja de São Miguel da Terra Firme, e o neto na Armação da Piedade. Então, quer dizer, era aquela questão, né? Ser enterrado dentro de igreja era uma questão de estar mais próximo de Deus, mas também é uma questão de poder também. Mas a gente fala dos açorianos por isso, porque hoje você pega o seguinte, né? Você pega o teu sobrenome lá, começa a fazer uma aproximação com outras pessoas que têm sobrenomes parecidos, vai batendo documento com documento, né, que hoje já é possível de uma forma bem mais rápida, e o avanço da genealogia genética, que hoje, por exemplo, eu tenho um exame de ancestralidade genética feito em dois laboratórios, um em São Paulo e outro em Houston, nos Estados Unidos. Aí nós pegamos esse dado e mandamos para a Europa também. Começa a cruzar esses dados com as pessoas que vivem na região. E a gente acha parentes assim muito, muito facilmente. Eu, por exemplo, tenho descendência em 6 ilhas dos Açores, né? A maior parte na terceira, né? Mas eu tenho muitos faialenses também, né? Que são os antigos flamencos, né? E é muito interessante isso. E é muito curioso, né? A gente acha que não existe uma relação entre Portugal e Espanha, né? Eu vou contar uma história para vocês, que eu até conversei com o Jorge Forjais, né? Que é genealogista nos Açores, né? Ele é de descendência portuguesa e escocesa. E nas obras do professor Forjais tem, e alguns genealogistas em Portugal também, inclusive na nossa documentação na genealogia em São Paulo, na Abrasp e tal. Eu acabei lá descobrindo pela genealogia genética que eu tinha uma ancestralidade nas Ilhas Britânicas. Eu falei, não, mas nem parece, né? Isso aqui eu sou mais açoriano que isso aqui, não dá, né? Aí peguei e comecei a fazer a documentação toda. Regredi até onde pude, entrei em contato com os genealogistas em São Paulo, peguei alguns documentos já publicados, né? Em revistas, tal, de história, tudo direito, e entrei em contato também com os genealogistas em Portugal. O professor Forjais até veio aqui a Santa Catarina já umas 2 vezes, e notei o seguinte, um antepassado meu, chamado Sebastião Martins do Canto, ele migrou do Minho, de uma cidade chamada Guimarães, né? Ele era tendeiro, a gente tem até a rua, o número da casa que eles moravam, tudo e tal. Eles migraram do Minho para a Ilha Terceira, na praia, que hoje é Praia da Vitória, né? Só é Vitória depois que os portugueses derrotaram lá e tal. E aí o que eu acabei descobrindo? Que o avô dele era português, casado com uma inglesa. Aí
Fui lá, descobri lá pelas tantas, tal. Aliás, tinha essa ligação com os ingleses e tinha uma ligação também com os franceses do outro lado. Acabamos descobrindo lá pelas tantas, que nós somos um resultado de um casamento não aceito na corte do Eduardo II. Então é bem interessante. Gente, são algumas curiosidades, né, que os documentos assim vão apontando, porque a história é muito interessante. A história oficial é como eu falo, a gente pega um livro, às vezes, senta uma tarde, numa sentada a gente lê e tal e tudo mais. Mas o gostoso da história é a gente ir aqui, ó, no arquivo da Cúria Metropolitana, pegar os livros. Eu ainda tive oportunidade de fazer isso, né, de dedilhar os livros de 1720, 1710, os livros originais ali. Tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro também, no Arquivo Nacional, de fazer pesquisa nos arquivos. Tal, né? Gosto muito dessa aproximação que nós temos com os nossos primos nos Açores, né, Cris, que para a gente restabelecer esse contato ancestral que a gente tem, e eles mandam muita documentação para a gente. Hoje lá eles já praticamente digitalizaram todos os arquivos por paróquias, isso é uma coisa bem interessante. Então, é importante a gente ver a história por esse ângulo também. E aí você vai descobrindo, você pega um mapa, por exemplo, um mapa de 1772, você descobre lá por que o local que hoje se chama Governador Celso Ramos, ele se chamava Ganchos antigamente, né? Então, você começa a levantar toda essa historicidade. Convido vocês, por exemplo, para ter acesso ao último livro que eu publiquei, né, que é o Para Além do Crivo, e ele traz alguns documentos, inclusive importantes aqui para a história de Santa Catarina, que nem o nosso arquivo estadual tinha, que, por exemplo, é o alvará proibitivo, né, da tecelagem, né, que é muito interessante. A Cris grande pesquisadora também, e ali mostra bem esse processo, por que nós regredimos, né? Regredimos para continuar existindo, né? Então, a gente volta a fazer uma renda de bilro, a gente volta a fazer um crivo, a gente volta a fazer uma outra técnica para poder resistir naqueles espaços que já não são mais proibidos por lei, mas isso é um outro assunto. Um dia eu posso trazer aqui o documento. Era um achado, né? Como essa foto aqui foi um grande achado, eu também consegui encontrar um documento que não tinha em Santa Catarina, estava lá no Arquivo Nacional, peguei em mão na época, mas não dava para trazer, e depois, hoje, ele está publicado num livro, que é esse que está circulando, que é o resultado, inclusive, da dissertação de mestrado, né? Nessa área toda. Mas, abrimos aí. Cris, tranquilo. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu queria complementar uma questão sobre a invasão, que tem toda a relação com esse prédio que a gente está, porque em 1778, lá, se não me engano, no dia 3 de agosto, eles assinam a capitulação foi dentro desse prédio, né? Então, ele é bem interessante, porque isso é antes mesmo do prédio ser inaugurado, né? Porque, na verdade, ele começou sua construção em 1771, a invasão em 1777, provavelmente as obras pararam ali, e o primeiro ato oficial do prédio é essa capitulação, né? E depois, em 1780, realmente aí funciona como cadeia e como a Câmara da cidade, né? Então, é um fato a acrescentar, né, sobre a invasão, e também um dos motivos de a gente estar contando essa história aqui dentro do museu. Então, eu queria agradecer a presença de todos, né, e também o convite que a gente fez para o William para estar aqui falando um pouquinho sobre a invasão e a história. Tá bom? Obrigada. Aí, convidando, amanhã a gente tem programação gratuita aqui no museu, o dia é de graça para visitar o museu, todas as atividades. No domingo também, a gente tem entrada de graça e também a visita e todas as programações. E sexta e sábado a visita é paga, mas as atividades são gratuitas. Então, quem quiser voltar, pode comparecer. Muito obrigada.
E essa questão da capitulação é interessante, para a gente, muito bonito isso, a gente ter esse prédio como um símbolo disso, né? Eu estava, no início até da palestra, Cris, eu disse para eles que uma parte desses meus antepassados, que faz essa primeira travessia dos Açores, eles residem aqui, nesse lago aqui, né? Então, é bem interessante. Então, para nós tem uma condição que evoca, né, o emotivo, né, que é muito importante, né? Isso é bacana. Convido vocês aí a Ganchos, né, quando quiserem, né? A gente está lá nesse processo agora da revitalização da igreja e que vai contar com toda a sociedade, isso é muito importante. Tá bom, gente? Um grande abraço, muito obrigado aí pela presença de vocês.